E a noiva? Não somos a noiva? Não somos o povo eleito? Então temos que nos situar. Temos que estar pronto, porque aquilo virá. Mais cedo ou mais tarde Deus cumprirá a sua palavra. Toda obra, sem exceção, final, será feita pela noiva de Jesus Cristo. Ela vai coroar as coisas. E parece que não entendemos isso, ou temos medo, ou não estamos informados. Então não me mal interprete. Eu estou falando bem devagar. Está gravado. Não me mal interprete. Eu disse que iria expor o que ardia no meu coração. A prova, o efeito, o resultado ou os benefícios desta mensagem, a luz, produz bem diferente do que supomos. Aqueles que a seguem hoje vai produzir os benefícios espirituais exatamente iguais, porque Deus é o mesmo. Deus não é parecido. Deus não é quem sabe podia ser. Não, é o mesmo. Ele não pode mudar a si mesmo. E nós tampouco podemos mudá-lo. Temos que estar consciente, porque esta luz que está sobre nós agora é a mesma luz que estava no profeta, e ela vai repousar nesta pessoa que é a noiva de Jesus Cristo. É você. Tome consciência de sua responsabilidade. Pode ser que isso soe um pouco raro, mas tem que produzir o efeito, tem que produzir os benefícios, tem que produzir o resultado, porque cada vez que Deus vai concluir uma dispensação, uma era, o sobrenatural vem e vindica e dá a conhecer seu poder, para que sua palavra seja honrada ou sua pessoa seja engrandecida. Não temos que citar como foi no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de cada um dos profetas. Veja que na hora em que a luz no tempo, ou na plenitude do tempo, se manifestou, imediatamente os sinais se fizeram presentes. A palavra que o irmão Raimundo tomou para que fosse a bandeira, o símbolo desse encontro, foi 1 Coríntios capítulo 2. Leia isto e veja que nossa fé não pode estar apoiada em palavras, tão somente palavras. Nós sabemos que a letra mata. Temos consciência de muitas coisas. Não há outro povo mais, pelo menos, informado do que nós. Mas informação é diferente de revelação. Então, meu irmão, eu digo essas coisas com temor, e Deus que conhece o meu coração é minha testemunha que não estou criticando. Irmão, eu estou convencido disto, e por isso eu estou preocupado. Quis expor isso para quando tomar a palavra, vocês vão ver por que eu vou usar Hebreus capítulo 2, do versículo 1 a 3. A verdade é que muitos são capazes de falar que William Branham é o profeta do Senhor, é o profeta desta era, é o mensageiro à era de Laodiceia. Você sabe, ele foi enviado a Laodiceia. Nós não somos de Laodiceia, nós saímos de Laodiceia. Nós estamos vivendo fora da era de Laodiceia, porque nosso Senhor nos chama de fora. Ele está batendo para entrar. O que te faz pensar que uma pessoa que está dentro tinha que bater para entrar? Não, Senhor, Ele está fora. E portanto, saímos no terceiro êxodo para adorá-lo. Nessa caminhada vamos nos santificar e chegar finalmente do outro lado da eternidade com o nosso Josué, que é o Espírito Santo.
Então somos capazes de dizer isso. Contudo, será que todos receberam William Branham na qualidade de profeta, com o caráter de um profeta? Porque quem recebe aquele a quem o Senhor enviou, recebe a ele. Então, o efeito, o benefício é o Espírito Santo. Essa mensagem terá que produzir o sinal em cada uma dessas casas que eu estou vendo aqui. Uma coisa é aplicar o sinal, e outra é expor o sinal. Então, meu irmão, muitos são capazes. Às vezes nos prodigalizamos, exageramos, falamos demais sobre o mensageiro da luz do entardecer. Mas isso não vai mudar as pessoas. Isto ajudará muito a elas poderem se aperceber onde estão paradas, quando for mostrado na Escritura o dia e sua mensagem. Nós batizamos em nome de Jesus Cristo, mas os unitários também. Muitos pentecostais estão batizando em nome de Jesus Cristo. Afirmamos que Deus não tem três pessoas. A verdade é que temos que olhar para nós mesmos como testemunha viva, como sacrifícios vivos, se nossas vidas combinam com a mensagem que foi pregada por este profeta, a quem reclamamos receber na qualidade de profeta. Se não combinar, meu irmão, eu estou me incluindo, não tivemos um encontro sobrenatural com aquele cavalheiro incomparável chamado Jesus Cristo, que um dia se manifestou em carne e depois foi encontrando com seus filhos através das eras, segundo o seu plano divino. Não mudou nada o encontro sobrenatural com Deus. Nunca vai mudar. Não importa quanto nos esforcemos para explicar que não é assim. O sobrenatural, esta pessoa vai ter que estar presente agora, nesse instante. Seus anjos têm que estar ao redor, todo o seu séquito tem que descer. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, e portanto, se Ele é um Deus sobrenatural, Ele terá que fazer as mesmas coisas que Ele fez através dos outros. Então, que bem fará? Nós cremos numa mensagem que não tem o poder de transformar o que é mortal em imortalidade. Vocês sabiam que a luz, escrituristicamente falando, é uma prova, é uma evidência. Isto prova que você encontrou com Deus quando você, na realidade, começa a produzir os efeitos deste encontro. Então, meu irmão, parece que se não estão seguindo a luz, preste atenção no que eu vou dizer. Se então parece que não estão seguindo a luz, estão vivendo em um clarão, em uma falsa luz. Vê? É bem forte isso. Mas foi o profeta que explicou isso. Foi o profeta que moveu-se nessa direção através de uma mensagem onde ele explica detalhadamente o que é a luz. E associa a luz em toda a Escritura, até chegar no dia e na hora que ela estava presente em sua pessoa. Meus irmãos, não devemos estar com nenhum receio, e muito menos ter um pensamento negativo de que não vamos fazer e realizar obras maiores. Mas Jesus Cristo prometeu isso. Mas você sabe, isso exige uma rendição, exige que paguemos um preço mais alto do que já temos pago até aqui. Porque se não estivermos dispostos a pagar um preço mais alto, não vamos receber mais do que estamos recebendo até aqui.
Eu não sou juiz, já te disse. Então, se as pessoas dizem que estão vivendo na luz, andando na luz, e estão olhando para trás, eles estão vivendo no clarão daquela luz. Isso é forte, isso é bem claro, é forte, pode produzir mal interpretação, mas ore, leia a palavra, examine a Escritura, e você verá que milhares e milhares de pessoas sempre viveram num clarão da luz que se manifestou. Eu não quero falar de eleição, de predestinação. Eu estou te dizendo que esta luz não ficou ali. Aquela manifestação é a plenitude da luz, mas a luz se move, a luz vai em direção ao Oriente, ela volta ao princípio. Essa é a ideia: restaurará o coração dos filhos a seus pais. A própria natureza mostra isso através do sol. Mas se você nota, o mesmo sol, a mesma luz se move para ir amadurecendo ou vivificando aquilo que está no caminho que Deus traçou para passar. Se vamos viver da história, se vamos citar a história e vamos falar da história, então, meu irmão, vamos ser uns bons contadores de história. Quando o juízo chegar, só há uma coisa que Deus reconhecerá. Ele já disse isso como tipo lá no livro de Êxodos. Ele disse que é a vida, é o sinal, é sua pessoa. E a mensagem, o sinal, você já leu, o profeta diz que é a coroa de todas as suas mensagens, excetuando a mensagem por comissão de Deus, que são os selos. Então preste atenção, se isso é a coroa, nós temos que expor isso. Palavras são espírito e vida. Desde o versículo 8 até o versículo 11 do livro de Apocalipse, capítulo 10, é a noiva. A voz vem do trono, a voz ordena a João ir até o anjo forte. Não diz que vá até o mensageiro, diz que vá ao anjo forte. O anjo forte é Cristo, é o Filho do homem, é Deus outra vez em cena para conduzir seu povo de volta à eternidade. E ali diz: profetiza outra vez. Ora, profetizar é proferir palavras de vida eterna. Não devemos ter medo disso. Por isso usamos a palavra, que é a mensagem, que é a luz. A luz produziu isto. Agora nos entrega a comissão Deus de proferir as palavras que foram ditas pela boca da sua estrela, do poder que estava em sua mão, a autoridade que lhe foi dada. E não há nenhuma dúvida de que William Branham não tivesse autoridade e poder. Está provado isso. Mas isso terá que vir a você. Como então você se transformará em um abrir e fechar dos olhos? Você nunca ouviu o profeta dizer: a fé para o rapto está nas mensagens? Então, meu irmão, um clarão é uma falsa luz, ainda que tenha um brilho muito intenso, mas aquilo é passageiro, sabia? É transitório. O profeta explica e adverte sobre isto do clarão, e ele exemplifica através das eras todas as coisas que sucederam por ficarem num clarão. Na realidade, a luz naquele dia era a pura verdade de Deus, mas ela se moveu. A ver se Wesley ficou com o que estava pregando Lutero. Nunca. Ele observou a luz, tomou aquilo, porque aquilo era uma vindicação no seu dia, e seguiu para que a luz que estava sobre ele falasse sobre santidade.
Ora, Deus não é transitório. Deus é o mesmo. O profeta tomou Hebreus 13:8 e com isso ele permaneceu desde o princípio até o final. Ou fazia que o cursor da Bíblia fosse até lá e regressasse e voltasse, não havia mudança. Não há maneira de mudar. Deus não muda. Nós precisamos entender isso. Não me confundam. Não se imaginem que eu esteja introduzindo algo novo. Você estará errando a milhares e milhares de quilômetros. Esta é a mensagem. Esta é a palavra. Eu não tenho por hábito citar como se fosse uma tira de papel escrita e impressa de alguma máquina em um computador as coisas, porque isso não tem que ser falado, isso tem que ser vivido. Eu posso citar e ocupar meu tempo, e impressionar e ter habilidade para fazer as pessoas levantar-se e dizer amém, mas tem que haver o sobrenatural para vivificar estas palavras. Não importa quanto a ideia ou a suposição das pessoas, suas elucubrações, seus pensamentos, suas imaginações, isso não deve nos preocupar. Nós devemos estar olhando para nós mesmos. Não preste atenção a nenhuma pessoa ao seu lado. É você que vai receber isso. É algo individual, não é coletivo. Não importa quanto a palavra esteja sendo pregado, e saber que a fé vem pelo ouvir, mas é um grupo especial de pessoas que tem habilidade para ouvir, que tem a mente de Cristo ou uma mente profética. É um grupo que recebe instrução de Deus. Deus decidiu isso. Como deveríamos nos sentir tão felizes que no meio de 6 bilhões de pessoas, você não é nem 1% desses 6 bilhões, e Deus te escolheu para fazer parte da obra final nessa terra. É disto que eu estou falando. Eu estou falando de sua pessoa. Eu estou te dizendo sobre o sobrenatural. Eu não posso me conformar em viver simplesmente de palavras. O Evangelho de Deus é no poder da sua ressurreição. Então, meu irmão, não me... Posso tirar? Não me mal interprete. Eu não tenho nenhuma intenção de ensinar. Então eu vou mostrar a vocês, a partir de agora, porque vou ler a Escritura, já expus o que está no meu coração. Estou sendo sincero, que bem me fará contar mentira e estar parado aqui num lugar o qual não devemos sequer nem brincar. Então vamos observar esta luz, que é a mensagem, e também ver que ela não ficou parada, como há 44 anos. Ela está indo, estou repetindo, de volta ao Oriente. E vou te dar a prova, é tão simples que poderá ser estarrecedora. A prova de que ela se moveu dali é a tua salvação. Tu não poderia ser salvo se ela tivesse ficado ali, mas ela saiu dali em busca da tua pessoa. Ele ainda faz o mesmo que fez, como fez em Israel. Ele ainda está em busca de suas ovelhas perdidas. Só Ele pode fazer isso. Só o sobrenatural pode produzir uma vida. Só o sobrenatural despertará essa vida. Por isso ele disse: eu vos concedo Zoe. Eu vos concedo minha própria vida. Então por que temos que estar olhando para trás? Pode ser que eu receba crítica, mas eu não estou preocupado. Entende? Então a mensagem precursora
da segunda vinda do Senhor. Sabemos que o sobrenatural vindicou, mas ainda terá que fazê-lo hoje, à medida que ela se mover de volta ao Oriente. Esse é meu ponto. Isso é o que eu estou perseguindo agora. Isto é o que está em meu coração. Eu quero identificar a mesma luz que se manifestou e o sobrenatural provou pelas Escrituras que é Deus. Não é um engano, não é um embuste. William Branham não é um embuste, não é um engano. Um dos irmãos fez uma pergunta para mim no restaurante e disse: como você pode dizer que William Branham é a luz? Ora, meu irmão, leia o livro de Apocalipse, o livro de símbolos. O que são os 7 chifres? Os 7 olhos? O que são? O que são as 7 estrelas? Deus não tem 7 espíritos, mas a manifestação de Deus é em 7. Nunca, em tempo algum, a não ser na plenitude do tempo, quando Jesus Cristo em seus dias de carne se manifestou, houve depois nenhuma manifestação semelhante como foi no ministério de Malaquias 4:5. Aquilo é Cristo. Eu não estou dizendo que ele é Cristo, o profeta. Eu estou te dizendo que Cristo é esse ministério de Elias. E que Apocalipse 10:7 é esse tempo onde receberíamos o cumprimento de uma profecia, que está lá em Joel, no capítulo 2. Nós iríamos receber o ensinador de justiça. Ora, o ensinador de justiça é Deus. Mas Deus necessita de um vaso, e esse vaso é o vaso de honra. É a luz, saiu dele, é parte dele. Mas não fique triste, você também é parte dele. Você também é luz. Jesus disse: você é a luz do mundo. Por que as pessoas não aceitam? Você entende? Eu disse que não ia pregar. Então, meu irmão, eu creio nisso. Na mensagem precursora da sua segunda vinda. Eu não creio que Deus veio, por exemplo, nessa nuvem, que essa é a sua segunda vinda. Eu não creio nisso. Eu espero que eu não machuque alguém. Eu não creio. Isso aí é Cristo. O anjo forte é Cristo. Por isso, do céu houve uma ordem para João que fosse até o anjo forte tomasse o livro aberto. Quem revelou aquilo foi o Cordeiro. E só pode chegar revelação até nós pela boca de Deus, um profeta. É mais, meu irmão. Deixa eu aquietar a sua alma então. Olha, para mim, William Branham saiu das páginas da Bíblia. Quer que eu te diga outra vez as escrituras? Eu citei pelo menos 7 escrituras. Então, como não é luz? Claro que é luz. Que privilégio. E tão humilde, tão simples, tão rendido, que quando estava no fim do seu ministério, uma pessoa falou em francês, quando disse ele: